Olá, pecadores, pecadores, CCBistas, pecadores em geral. Olha que você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas. Essas criaturinhas dos infernos. Olha, achadinhos do Cavaleiro. Eu vou aqui fazer um vídeo e lhe ensinar, você que não é ave de rapina, que não é abutre, que não é cristão de Iraque, vou lhe ensinar a como você evangelizar alguém. Isso mesmo, vou lhe ensinar, porque ninguém sabe. Ninguém sabe, só que nessa bagaça você vai saber como evangelizar alguém. Olha, como é que você evangeliza alguém? Evangelizar alguém para ele se tornar um crente de verdade e não crente bijuteria, tanto esses pecadores CCBistas e esses cristãos de Iraque que você vê por aí. E cristão, o cristianismo de Iraque não é só cristão evangélico, não, muita gente aí que se diz cristão. Vou lhe ensinar a evangelizar alguém. Quando você for evangelizar alguém, primeira coisa que você tem que fazer, você vai dizer a ela, anunciar a graça para ela. E o que é a graça? Não, o que é a graça? A graça, meu filho, é o perdão. Quando Adão morreu, quando Adão pecou, ele trouxe o que à terra? Maldição. Aqui, ó. E a Adão disse o Senhor: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, então maldita é a terra por causa de ti. Adão trouxe a maldição. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos, cardos também te produzirá. E comerás da erva do campo. Quando Adão pecou, ele trouxe a maldição. E o que é a graça? A graça é o perdão. É a vida. Então, quando o Senhor Jesus morreu no duro madeiro, ele te deu a graça. E aí você vai anunciar que a graça é o perdão. Nada mais do que isso, é o perdão. Ele te deu a chance de você encontrar com a vida. Essa é a graça. Então eu vou lhe explicar, quando o Senhor te deu a graça, ele te deu o perdão. Você, em vez de maldito, você não é mais maldito. Porque o Senhor Jesus venceu a morte, venceu a maldição e trouxe a vida. Essa é a graça. Então, quais são as outras coisas que você deve anunciar a uma pessoa, até a cristão de Iraque? Pecadores CCBistas não, que esses aí não tem futuro não. Nem se meta a conversar com pecadores CCBistas. Qualquer um deles, meu filho. Os que entraram e os que saíram. Sabe esses cristãos de Iraque que saíram e diz que estão libertos porque foi para outra igreja bíblica? Esses é pior do que os pecadores CCBistas. Porque esses se acham libertos. Sabe? Não converse com esse tipo de gente. Você está aqui no canal do Cavaleiro? Você tem ouvidos para ouvir? Você tem coração para entender? Você tem olhos para ver? Não converse com esse povo que saiu da congregação, que se diz liberto. Quando você for evangelizar alguém, um católico, ou uma pessoa que está numa igreja qualquer, diga a ele que a graça é isso, é o perdão. Mas, por que o Senhor Jesus falou que eu sou o caminho, a verdade e a vida? Porque você tem que trilhar, você tem que andar nesse caminho. E o que é esse caminho? Esse caminho, depois que você diz que a graça é o perdão, que no batismo você morre e nasce de novo, quais as coisas que você tem que falar? Você tem que aprender e você tem que falar. Que a obra de Deus é esta, que creais nele, naquele que ele enviou. João 6,29. 2, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Como o Senhor nos amou? Ora, ele saiu da glória dele e veio
nos dá a benção. Tirou a nossa maldição e veio nos dar a benção. E é nisso que você tem que fazer coisas para o seu irmão. Fazer coisas, praticar boas obras. João 13, 34, 35. É nisso aqui que você tem, esses são os caminhos que você tem que seguir. Uma vez perdoado, uma vez deixou de ser maldito, uma vez o Senhor te deu a graça, ele te deu a graça não é porque você já está salvo, não. Não vá nessa conversa vagabunda desses calvinistas, dessa doutrina maligna, desses tais gente que está em igreja bíblica, ex-CCBistas e CCBistas. Não tem ninguém salvo. Isso é golpe, isso é conversa vagabunda. Não tem ninguém salvo. E quem tem uma boa certeza de que pode se salvar, ele não vai se arriscar porque ele não é otário. Só os otários dizem que está salvo. Porque quem tem uma boa chance de se salvar é prudente e não vai falar essas besteiras. Ele é prudente e não imprudente. O terceiro ponto é que você deve anunciar para a pessoa e você vem aqui, ó. Portanto, tudo que vós quereis que os homens os façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas, Mateus 7,12. É isso que você tem que pregar. Terceira coisa que você tem que fazer, porque toda a lei que o Senhor e os profetas falaram, lá de Moisés, lá de os Salmos, nos Salmos está cheio disso. Porque a lei e os profetas, porque toda a lei que vos façam, os profetas falaram disso antes do Senhor Jesus vir. Moisés falou isso, Ana falou isso, Ana, o cântico de Ana falou isso. Samuel falou do Senhor Jesus, Balaão falou do Senhor Jesus. Então, por isso que toda a lei e os profetas falaram disso. Então, você tem que seguir isso aqui e ensinar isso aqui. O 4, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, as coisas materiais, vos serão acrescentadas. Você tem que viver isso, você tem que pregar isso. Entendeu? Mateus 6,33. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Esse aqui, meu filho, se você não perdoar, primeiro, o que foi que o Senhor Jesus te fez? Te deu a graça. Qual é a graça? Tirou a maldição de Adão e te deu. Esta é a graça. Esta é a graça. Esta é a obra de misericórdia. Esta foi a obra de amor. Ele tirou a maldição que estava sobre você, sobre o homem, e te deu uma chance. Te deu a vida. Esta. E aí você não vai perdoar alguém que te fez uma coisa involuntariamente. Porque a palavra aqui diz não é assim condicional. É involuntariamente. Alguém pecou contra você, fez uma coisa contra você, perdoe-o. Porque você foi perdoado uma dívida que você não podia pagar, porque você era maldito, e essa maldição, o dinheiro não podia te pagar, ninguém podia tirar essa maldição de cima de você. Então o Senhor Jesus tirou, mas ele disse, então perdoe também. Eu te perdoei, então você perdoa. Por quê? Você é melhor do que eu agora. O Senhor Jesus te perdoou e você não perdoou outro. Por quê? Quem é você, ô babaca? Então é isso aqui que você tem que pregar. Isso é evangelho na veia. Perdoar sempre. A pessoa te fez uma coisa assim de propósito, fez um mal de propósito, é proposital. Aí, meu filho, ela vai se ver com o Todo-Poderoso. Mas você... E ela também tem que pedir perdão quando você... Você não vai perdoar assim, não, irmão, chega lá, não, irmão, te perdoo. Não, a pessoa é obrigada a te pedir perdão para ser perdoado. Sabe? Então, aqui, toda a caridade está aqui no 70 vezes 7 de Mateus 18, 21, 22. Toda a caridade está aqui. O apóstolo Paulo, ele só discriminou, especificou, descreveu. Mas esse é o evangelho que você tem que pregar.
O outro ponto é: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 33. E ainda disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Aqui é Evangelho na veia. É esses caminhos. O Senhor Jesus é o caminho. Ele diz para você seguir esse caminho, porque ele seguiu esse caminho. Ele, sendo o Senhor, fez isso aqui. E você não vai fazer por quê? Porque se acha que está salvo? Aqui, salvo que você está. Sabe? Então esse evangelho nato. É assim que se evangeliza alguém. 7. Aqui os pilares do evangelho. A base, as colunas da sua casa cristã, da sua vida para a salvação. Se você não praticar isso aqui, meu filho, você vai para a casa do caralho, não para o céu. 7. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus 10, 37. Essa é a base do evangelho. Porque aqui está o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. O Senhor Jesus é o enviado do Senhor Deus. Quando você obedece ao Filho, está obedecendo ao Pai. Porque o Pai é um, o Filho é outro. Sabe? Então, quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você está praticando isso aqui. Porque você ama a doutrina do Todo-Poderoso. Alguém te diz que isso aqui não é pecado. Aí você fala: não, é pecado sim, então não vou fazer. Então vou fazer isso aqui que o Senhor Jesus mandou, porque o Senhor Jesus mandou, porque o Senhor Jesus é enviado do Pai do céu. Então eu tenho que obedecer a Ele. É isso que ele está falando aqui. Não é deixar pai e mãe, não, é obedecer o que está escrito. Isso aqui é Evangelho, Mateus 10, 37, Evangelho na veia. Desses 7 pilares da Bíblia, que eu falei para você aqui, deriva toda a misericórdia, toda a piedade, todo o perdão, toda benignidade, fraternidade, compaixão e todo o bem, toda a benevolência, toda a piedade, toda a empatia. Deriva disso aqui. Se você não fizer isso aqui, você não tem parte com Deus. Se você não, você só diz, você é cristão, bijuteria, crente bijuteria. Você tem que praticar isso aqui e você tem que evangelizar. Quando você for evangelizar, tem que evangelizar gente com isso aqui. Não vai evangelizar com essa conversa vagabunda de Deus faz a obra, que o Senhor abençoa. Aí faz crente, isso aí produz crente, bijuteria. Crente de Araque. Sabe? Mas seja crente de verdade e evangelize de verdade. Ah, mas aquele lá, se eu falar isso, aquela pessoa não quer. Cara, você não ganha por cabeça. O Senhor não vai te pagar porque você leva a gente para a igreja e ela batiza. Você tem que evangelizar crente de verdade. Não adianta você encher a porcaria de uma igreja e ser tudo crente tabajara, crente bijuteria, que passa uma vez no foguinho e ele já queima. Está cheio nas igrejas, está crente tabajara, crente de enfeite, que nem está escrito ali o profeta Isaías. Crente de enfeite. Entendeu? Então, você seja crente de verdade, produza crente de verdade com essas coisas, com essas bases de verdade. E aí, as outras coisas, o Senhor acrescenta. Ah, a pessoa não quer batizar? A pessoa não vai gostar? Cara, você não ganha por cabeça. Você não vai se salvar por levar gente para a igreja. Seja crente de verdade e evangelize crente com bases de verdade, com pérolas preciosas. Sabe? Com pérolas preciosas. Não evangelize e não saia pregando um falso evangelho, que você não é, assim, você não é crente e você não produz um discípulo. Produza discípulo, se produz discípulo, é com esses pilares aqui que eu falei para você. E não caia. E outra, você ouve muito por aí, na congregação, em outros termos, você vai ouvir muito a conversa vagabunda de a salvação é pela graça e não pelas obras. Olha, você vai ouvir muito Efésios 2:8-9 aqui.
Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque pelas obras, o bom samaritano se salvaria pelas obras, ele tiraria a maldição de Adão da cabeça dele pelas obras, pelo que ele fez lá com o quase morto lá? Não. É isso aqui que a carta dos Efésios quer dizer. Que essa maldição, só o Senhor Jesus, que verteu sangue no duro madeiro da cruz e morreu, só ele podia tirar essa maldição. Então aqui, pelas obras do bom samaritano, ele não poderia tirar isso aqui. É por isso que Efésios diz isso. Então, quando você for evangelizar alguém, você diz, mas lá alguém fala assim, mas em Efésios lá está dizendo que pelas obras. Aí você faz os pilares lá, você conta lá os pilares do evangelho. Aí a pessoa vai retrucar e vai dizer assim, mas lá em Efésios o apóstolo Paulo falou que a salvação não vem pelas obras, é por meio da fé, isso não é dom de Deus. É claro. Aí você fala assim, meu filho, porque aquela maldição de Adão, só a morte do Senhor Jesus poderia remir. Porque nós éramos malditos. Então, aquilo, o bom samaritano, aí você dá o exemplo do bom samaritano, pode dar o exemplo de Jó. As obras de Jó salvaria ele? Não, porque ninguém tinha poder para tirar a maldição da terra. Maldita é a terra por causa de ti, que foi dita a Adão. Só o Senhor Jesus pode. Então, não é pelas obras. Mas, aí o cara assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. É claro que se eu pudesse tirar a maldição que estava em Adão, se eu pudesse, é claro que eu ia me gloriar. Mas com o que eu ia tirar aquela maldição? Com dinheiro? Isso, entendeu? Mas olha aqui no versículo 10. No mesmo Efésios 2, 8, 9 e 10. Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. Aqui, ó, o versículo 10. Porque somos feitura sua. Feitura, criação do divino. Somos feitura sua. Criados em Jesus Cristo, ou seja, depois que você batizou, você foi criado em Jesus Cristo para as boas obras. Você não vai praticar as obras de Adão mais, porque se você praticar, você vai se tornar maldito. Você não vai fazer o que você fazia antes, porque você foi remido. Não vai fazer a mesma porcaria de novo. Então, em Cristo, você foi criado novamente. Você renasceu. Reviveu, você ressuscitou para boas obras. E essas boas obras, você tem que se mexer, ô vagabundo. Não vá fazer como você fazia antes. Pode falar isso para quem está te ouvindo. Não vai falar vagabundo, né? Mas pode falar, não, agora, depois que o Senhor nos perdoou, foi chamado na graça, nos tirou a maldição, nós fomos criados novamente para boas obras. Para boas obras, eu acabei de falar aqui para você, os 7 pilares do Evangelho, que está escrito aqui, que é o creiais naquele que enviou, um novo mandamento vos dou, tudo que você querer que os homens os façam, fazer também, porque essa é a lei dos profetas, buscar primeiro o reino de Deus, perdoar 70 vezes 7, porque você foi perdoado. Essas são as boas obras. Renunciar a tudo. Quem não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo, que nem disse o Senhor Jesus aqui. Se alguém quiser vir após me, renuncia a si mesmo. Não vai amar o mundo como você amava antes. Essas são as boas obras que você tem que fazer. Quem amar o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Esses são os pilares do Evangelho. As boas obras você tem que fazer. Tem que fazer que nem o bom samaritano fez. Como o Senhor Jesus mandou você fazer. Entendeu? Porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo. Então, na morte da cruz, fomos criados em Jesus Cristo para as boas obras. E as boas obras não se praticam
bufando no sofá, com a pança cheia, e curtindo a família nos finais de semana, e no sítio, e em férias, e dando-se o resto. Não, as boas obras não se faz sozinho. Você tem que se mexer para praticar as boas obras. Tem que dividir o que tem. Tem duas túnicas, dá uma que não tem, que você sabe o que significa. Tem alimentos, divida com quem não tem, você sabe o que significa. Se te obrigar a andar uma milha, andar duas, que você sabe o que significa. Todo mundo sabe, não faz porque é vagabundo. Ajudar uns aos outros, dividir o que tem, fazer que nem Dorcas fez em Atos dos Apóstolos, sabe? As obras não se fazem sozinho, não é porque você se diz cristão de Araque que as obras vai automático. Tem ninguém salvo não, picareta. As quais Deus preparou para que ele andasse. Quais foram as obras que Deus preparou para que andássemos nelas? Eu que acabei de falar aqui, os pilares do Evangelho. As obras que Deus preparou, olha, tá vendo? O Senhor, lá está a parábola do bom samaritano. Essas são as obras que Deus preparou, para você olhar, como o bom samaritano fez, e fazer também. Tem duas túnicas, dá uma que não tem. Tem alimentos, divide, que nem a pregação do João Batista. Tive fome, deste de comer. Tive sede, deste de beber. Essas são as obras que o Senhor preparou para você servir de guia e espelho para você seguir e praticar. É assim que se faz discípulo. É assim que se evangeliza. E se faz crente de verdade, é assim. O Senhor não quer saber se tem 1 milhão de cristãos de Araque pousando de crente aí. O Senhor prefere um crente de verdade do que 1 milhão de crente de Araque. Se fosse assim, ele convertia todo mundo lá na China e lá na Índia. Que o que não falta é gente lá. Então o Senhor não quer quantidade, o Senhor quer gente de qualidade, crente de verdade. E não picareta, sabe? E nem pateta. Então, portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, pecadores, gente estranha, gente que não tinha herança na salvação, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão. Ou seja, aqueles que nasceram lá cristãos se acharam dizer que você era um incircunciso. E feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. Ou seja, não tinha nada a ver com promessa. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, ou seja, você estava longe porque o Senhor não estava nem aí para você. Já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Então o sangue de Cristo tirou a maldição de Adão de você. Mas ele disse o seguinte, e aqui continua a carta, porque ele é a nossa paz. Essa é a graça. O perdão, a tirada da maldição, fez paz entre você e Deus. Essa é a paz de Deus. O Senhor Jesus é a paz de Deus. O Senhor Jesus é a graça que tirou a maldição. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Ou seja, já Adão, Abraão, Isaac e Jacó eram um povo. E nós hoje, outro povo. Mas aí junta pelo Senhor Jesus e forma um. E derribando a parede de separação que estava no meio, ou seja, a maldição. Mas, meu filho, aqui, continua Paulo, na sua carne desfez a inimizade, ou seja, na morte do madeiro, desfez a inimizade que Deus tinha com Adão aqui, ó. Porquanto desse ouvido aqui, ó, e porém que o Senhor pôs inimizade, aqui, e porém inimizade entre ti e a mulher. Então tinha inimizade entre o Senhor e o homem. E aí o Senhor Jesus tirou toda essa inimizade e fez a paz. Essa é a graça. Mas você tem que seguir a paz, que nem falou lá o apóstolo Paulo. Seguir a paz é obedecer e andar nas pisadas do Senhor Jesus. Andar nas pisadas é o caminho. O Senhor Jesus é o caminho, mas você tem que fazer exatamente como ele também fez.
Porque senão, meu filho, você quebra de novo e volta para a porcaria do pecado. Sabe? E vindo ele, evangelizou a paz. Quem foi que evangelizou a paz? Aqui, ó. E pela cruz, aqui no versículo 16, e pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Em Adão veio as inimizades. Em Jesus Cristo derrubou as inimizades e fez a paz. Essa é a graça. E, vindo ele, evangelizou a paz. O que evangelizou a paz? Disse como você tem que fazer para manter a paz. Porque ele não vai fazer mais paz com fila da putz nenhum. Se você voltar a fazer, cometer pecado, ele disse o caminho que você tem que fazer para continuar com a paz com Deus. Então, meu filho, não tem picareta nenhum salvo. Ou você faz o que está escrito para manter a paz, ou você, velho, tá lascado. Então, não tem ninguém salvo. Você tem que cumprir o que ele mandou fazer. E, aqui, porque ele, e vindo ele, evangelizou a paz. A vós que estavais longe e aos que estavam perto. Quem está longe, quem estava perto. Ele evangelizou a paz. E o que ele evangelizar aqui? É dizer o que se tem que fazer para se salvar. Esse é o evangelho verdadeiro, filho. Não tem evangelho sem obras. Não existe fé sem obras. O Senhor praticou obras. A obra que o Senhor Jesus praticou, ele fez amizade entre Deus e os homens. Ele praticou a obra. Porque o verbo significa o quê? Verbo significa ação. Ação é praticar, é se mexer, é fazer. Então, quando ele evangelizou a paz, ele disse, ele deu o caminho, por isso que ele é o caminho, de como se manter a paz com Deus. Não é assim, tá salvo. É que não caia nessa conversa vagabunda e nem ensina nessa conversa vagabunda que tá salvo. Não, não tem ninguém salvo. Sabe? Você tem que seguir o evangelho da paz, o caminho da paz, o caminho da santidade. Trilhar a retidão, buscar o reino dos céus e a sua justiça, para fazer o que é justo, praticar o que é reto, ser piedoso, caridoso, benigno, benevolente, compaixão, piedade, misericórdia, perdoar 70 vezes 7. Esse é o caminho da paz. Se você não fizer isso, filho, você vai para a casa do caralho, não para o céu. Sabe? E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estavais longe e de perto. Entendeu? No qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo do santo do Senhor. Aqui, no qual todo edifício bem ajustado, no caminho certo, cresce para o templo do Senhor. Então você evangeliza uma pessoa com esses fundamentos, aqui, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Você tem que ser edificado e edificar, evangelizar com essas pedras preciosas para essa pessoa ser um crente de verdade e não um picareta, babaca, bijuteria que tá cheio por aí. Que acha que é santo, que isso é de templinho, ou de ficar lá, meu Jesus Cristinho, e no final vai se lascar. Então, anuncie esse evangelho da paz, com essas pedras de fundamento. Sabe? Não com picaretagem, não com falsidade, com o evangelinho mimimi, você tá salvo, meu Jesus Cristinho, e eu sou salvo, sabe? Não cai nessa conversa e nem vá. Aqui é o evangelho. Então evangeliza de verdade. E seja de verdade. Porque o Senhor tá nem por aqui, tá por aqui com esse povo babaca, que crente bijuteria, que fica só de meu Jesus Cristinho e Efésios 2:8-9. Não, o Efésios 2:8-9 é aqui. Leia
atentamente e prega o evangelho da paz. Que se você não seguir o que o Senhor Jesus mandou fazer, obediência e prática da palavra é tudo. A fé sozinha não salva ninguém, porque a fé sem obras não vale para merda nenhuma. Tudo isso está escrito, toda a escritura precisa de esforço, renúncia e busca sincera para entender e viver como o Senhor ordenou. Sabe? É para isso, desses pilares aqui, é que você se edifica. E aí você convence com o Espírito Santo, mostra a culpa da pessoa, mostra a realidade. Aí se precisar repreender, você repreende, demonstra com provas, traz à luz o erro dela. Sabe? Na Bíblia prática, velho, não é só dar, não é só tentar persuadir ou bajular. Não, mostra a real. Você não ganha por cabeça, não interessa se a pessoa quer ou não quer. Problema dela se ela não quiser. Queira você. E aí, com o seu porte, você pregando isso, você tem esse porte de crente, e aí você vai evangelizar até sem palavras. Porque você fala e você é. Sabe? Entendeu? E aí você cresce. Você, tendo esse evangelho, você cresce. Se edifica e edifica. Sabe? E você cresce. Não vai ficar nos primeiros rudimentos na vida. Sabe? Essa base do evangelho aqui, você deriva todo o resto. E aí você mantém a paz com o Todo-Poderoso. Sabe? Não vai ser... Não vai ser ficar nos primeiros rudimentos, sabe? Você vai avançar, ter uma fé madura e firme, vai crescendo, vá investigando, porque você tendo essa base, aí sim o Senhor te abençoa e você vai amadurecendo e vai criando raiz que nem um cedro no Líbano, dá crescimento espiritual. Essa é a base do evangelho. Esses evangelhos que você vê por aí, é tudo golpe, é tudo evangelho monetizado, evangelho mercantil, comércio. Porque picareta não vai pregar esse tipo de evangelho que eu prego aqui. Sabe? Ele vai só dizer Efésios 2:8-9. Porque todo mundo acha que nem o maluco lá do Marco do Real. E muita gente na congregação acha isso, e muito cristão de Iraque acha isso, que só não tem perdão o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí o resto, todo o pecado é perdoado. Isso é conversa vagabunda, isso é conversa do diabo. Não, meu filho, adultério é pecado. Você lê lá, 7 coisas aborrece o Senhor. Lá no... Não vá praticar abominações perante o Senhor. Ande no evangelho da paz. O Senhor evangelizou o evangelho da paz. E você tem que seguir o que ele mandou fazer. Se você não seguir, você vai prevaricar. Você vai fazer e praticar coisas abomináveis. E se você praticar coisas abomináveis perante o Senhor, você vai se tornar maldita é a terra por causa de ti. Ou seja, a sua vida é maldita. E aí crescerá cardos, espinhos, espinheiros e os cambal, os males da vida. E aí você está à deriva que nem Adão, voltou a ser maldito. O evangelho da paz não tem mais efeito sobre ti. Mesmo que muitos digam, está cheio de gente maligna e maldita, que voltou, a maldição voltou sobre ele. E ele está aí dizendo que é meu Jesus Cristinho, não é nada, assim, não está nem aí para ele está à deriva. Já a desgraça pega ele. Mas você, quando for evangelizar, evangeliza esse tipo de evangelho aqui. Aí sim, bendito serás tu, ao entrar e ao saíres, no campo, na cidade, onde pôr a mão, onde pôr o pé, mesmo com sua porção lá determinada, não vai te faltar uma coisa boa, porque sempre chegará alguém e te dá, tá? Um outro crente tal quanto você.
Então a benção é para os benditos e a maldição é para os malditos. Pegou a visão? Até mais.